Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Entre Meios. Hoje eu tenho aqui um convidado especialíssimo, o Alexandre Soares Silva, que é escritor. É, o pessoal aí conhece o Alexandre há umas boas décadas já, né? Quem conhece assim desde 2003 eu tô na internet, 2002, 2003, né? Sim, uma coisa curiosa que eu lembrei agora. Eu tô no Canadá, né? E daí, na minha empresa, na empresa em que eu trabalho aqui, tinha uma brasileira. E daí eu conversei com ela, mas muito socialmente. E daí, alguns meses atrás, a gente começou a se seguir no Instagram e conversamos, assim. E daí, quando eu publiquei o story te convidando para o Entre Meios, ela me mandou mensagem assim: Nossa, eu conheço o Alexandre Santos Silva, eu lia ele no Wonder Blogs. Eu achei É muito engraçado, divertido. é engraçado que quando você fica, quanto tempo você tá na internet? Eu? É, Estar na internet, tipo, usando a internet, acho que desde 2006, quando eu era muito novinha, eu tinha uns 12 anos por aí. é. Mas começar a escrever, eu acho que foi por volta de 2010, 9, por aí. Aham. Não, o que eu ia falar é que a gente pega muitas fases, né? Tem pessoas que são muito presentes na sua vida de internet uma certa época e de repente Sim. elas somem completamente. Às vezes é até difícil lembrar, tinha aquela pessoa. Mas tem uns grupos que aparecem e somem. E também tem algumas pessoas que estão mudando de nome na internet, né? Então eu pelo menos, eu demoro muito para descobrir. Ah, fulano de tal é aquele fulano de tal de anos atrás, né? É muito Sim, confuso. é a mesma pessoa. Tu sempre usou o teu nome? Eu sempre usei o meu nome porque hoje, se eu fosse começar, eu já pensei isso várias vezes, eu usaria um pseudônimo, porque é muito mais seguro, né? Embora, porque teve coisas, eu acho que teve coisas que aconteceram na minha vida, que não aconteceram, na verdade, não aconteceu nada de ruim. Mas eu acho que certamente deixei de receber propostas de emprego ou sabe esse tipo de benesses que escritores recebem de viagem para lá e para cá, feira de não sei o quê. Acho que certamente muita coisa aconteceu por causa de opiniões que eu dei na internet, sabe? Uhum, Então, teria valido a pena eu assinar com um pseudônimo e escrever meus livros com meu nome de verdade. Mas eu não fiz uhum. isso. Eu não fiz isso porque quando eu comecei a escrever na internet, o meu objetivo, eu já tinha acabado de publicar um livro, eu tinha publicado dois livros infantis juvenis e tinha acabado de publicar um livro adulto, um romance. E eu queria ninguém me conhecia, né? Na época saía resenha na Folha ainda, era possível chegar nos jornais nessa época, mesmo um iniciante como eu, né? Mas mesmo assim, meu cachorro. Mas mesmo assim, eu queria chamar a atenção das pessoas na internet, então por isso comecei a escrever na internet. E foi por isso que daí eu usava o meu nome mesmo, né? Isso foi em Sim. 2003, 2002, uma coisa assim. Aham. Eu fico também sempre nessa dúvida, assim, de será que eu não deveria criar um personagem, um pseudônimo para escrever livremente e manter a minha vida pessoal um pouco mais reservada? Mas você não acha que já é tarde para você? Porque todo mundo, o que apareceu na internet está salvo aí, né? Pois é, agora já foi. Pois é, para mim também. Agora não dá mais. Pois é, e hoje a gente está reunido aqui para falar de literatura. Nós vamos falar do A Estrela Sobe, do Marques Rebelo, que é um livro sensacional. Eu não tinha lido absolutamente nada do Marques Rebelo e eu fiquei muito impressionada. Aham.
E eu queria que tu, como a sugestão foi tua, eu queria que tu falasse um pouco de por que que tu escolheu esse livro. Eu não sei, é um dos livros brasileiros que eu gosto mais, assim, porque ele é muito bem escrito, primeiro, né? O estilo dele é meio perfeito, eu acho. E é engraçado, né? Porque ele é cheio de linguagem de época. Não chega a ser gíria, gíria, mas a maneira que as pessoas falavam na época, ditados da época e tal. Nos Uhum, diálogos, né? Fora do diálogo não tem nada disso. Fora do diálogo é um português clássico, normal. Mas ele tem essa. Ele vai de uma coisa para outra o tempo todo, né? uhum, E os personagens. Não sei, ele é meio perfeito, assim. Eu acho um livro perfeito psicologicamente, a maneira com que ele descreve uma pessoa que, no caso, bom, para contar a história, para quem não conhece a história, é a ascensão de uma cantora de rádio, né? Que nasce num bairro pobre e começa trabalhando com empregos humildes e cansativos e tal. E em algum ponto, nem é desde criança, né? É mais ou menos em algum ponto da adolescência ela começa a ter o sonho de virar cantora de rádio, né? uhum. E aos poucos ela vai subindo, e não sei se é spoiler demais, mas ela vai subindo um pouco na base da prostituição também. Sim, não, É, aqui não tem essa de spoiler. A gente fala, conta a história toda, fala o final, porque se a pessoa tá vendo, ela já sabe que ela vai tomar spoiler. é. E depois também isso acontece na metade do livro, ou antes até, então não estraga grande coisa. Assim. Isso. Mas o que eu acho também interessante no livro é que tem um momento da história em que a própria personagem se chama Lenisa, né, que é o nome que o autor inventou, parece. Lenisa, que é a cantora de rádio. Em algum momento ela própria fala, ela não aguenta a vida que ela está levando e ela fala como tudo é feio, sujo e insignificante. Uhum, E lendo isso, eu parei a pensar que de fato a vida dela é feia e suja e insignificante e o mundo que ele tanto o mundo do bairro em que ela nasceu, quanto o mundo para o qual ela vai quando ela tem mais dinheiro, é tudo feio e sujo e insignificante. Né? uhum, Mas logo, algumas poucas páginas depois, ela tem quase uma quase experiência de transcendência. Que ela vai para a janela dela e ela vê as estrelas, vê os prédios iluminados do outro lado, e ela sente o desejo de ter levado, de conseguir levar uma vida diferente, né? Se uhum, importando com alguém, gostando de alguém. Só que daí passa mais umas 5 páginas, ela já esqueceu dessa quase transcendência dela. Mas o que eu quero dizer é que não é só feio, sujo e insignificante, porque se fosse, acho que eu não ia aguentar ler, acho que pouca gente ia aguentar ler. Você fica imerso nesse negócio que é feio, sujo e insignificante por páginas e páginas. Mas tem momentos uhum, em que ela quase consegue perceber que ela poderia sair desse mundo. E isso torna o livro maior, principalmente também no final. Aí eu não vou dizer o que acontece no final, senão tem um capítulo final lá também que, de novo, você sente que ela quase vem uma transcendência ali, né? Que tira a coisa desse nível do feio, sujo, insignificante. uhum. Sim, é bastante interessante a perceber, assim, depois que a gente acaba o livro, revisar a trajetória dela, porque, como tu falaste, ela é uma menina pobre, vinda de uma família pobre, de uma família que era ainda mais miserável antes dela nascer, e que quando ela nasce, quando ela tá crescendo, na verdade, é um pouco melhor porque a mãe dela se desdobra em três, quatro para trabalhar para fora, lavar roupa e fazer aquelas coisas assim. É, e elas recebem bastante ajuda de uma mulher. Agora eu não lembro mais qual que era a relação da mulher que aceita as duas na casa dela. Ah, não tem uma relação de parentesco. Eu acho que é uma amizade só, né? Né? Mas enfim, essa mulher aceita as duas e é na casa dela que a Lenisa cresce. E daí, quando ela chega ali na adolescência, iniciozinho da idade adulta, ela começa a pegar esses empreguinhos, assim, e ela trabalha
num dado momento, ela começa a trabalhar num negócio numa farmácia. E daí ela é a representante da farmácia, então ela tem que, é uma das, né? E ela tem que ir vender, levar os medicamentos para os médicos e nos consultórios, nas clínicas. E daí ela acaba fazendo muitas amizades, assim, porque ela é muito simpática e, enfim, as pessoas acabam gostando dela. E ela é muito falante, assim, pelo menos dá a entender. O livro em si não é inteiramente permeado por falas, mas dá a entender que ela é bem falante, bem desenrolada, assim, Sim, sim. pelas falas dela. É, e daí, Desculpa, só sim, uma pequena parte. O pai do Max Sebeiro trabalhava, né, com farmácia, né? Então, acho que parte da experiência ele viu o pai fazer, provavelmente, no emprego do pai e tal. interessante, eu não sabia disso. Sim, faz sentido, porque é bastante vivo, assim. Se ele não tivesse tirado do pai, provavelmente ele teria visto ou estudado alguém, porque é bastante, É, enfim, é bastante viva a experiência. é. E daí entre essas amizades que ela faz, na verdade, nessa época da vida ela já tá, assim, com alguns namoricos aqui e ali, coisa assim. Mas nada É. muito sério. Os meninos querem ficar com ela e ela não quer não dá bola pra ninguém. E daí, É. nesses contatos que ela faz, ela conhece um médico mais ou menos em início de carreira, cuja clínica tá meio mal das pernas, assim, não recebe muito cliente, não sei o que, ele não é muito bom de vender e fazer contatos com clientes, prospectar clientes novos, mas os dois criam uma afinidade e ela acaba se envolvendo com ele. E esse é o primeiro namorado ou caso que nunca é namorado, né? Ela nunca namora Não. propriamente com ninguém. São É. sempre casos. E esse é E o certamente primeiro. ela continua se sentindo livre para fazer o que quiser. Exatamente. Tanto que enquanto ela tá tendo um caso com esse cara, ela se envolve com outro cara, e daí, enfim. Esse médico é o primeiro numa longa cadeia de casos que ela vai tendo, e essa cadeia de casos coincide com os degraus que ela vai subindo É. socialmente, assim. Mas ela fica É, meio presa emocionalmente nesse médico durante sim, muito tempo, né? Viciado em jogo também. é verdade. Em defesa dela, né? Ele também tem o lado meio imprestável dele, né? Sim, sim. Essa é uma coisa curiosa desse livro, porque todos os personagens têm um lado bacana, mas também tem algumas coisas que a gente fica assim, tá, mas essa pessoa não é totalmente bacana. É assim. Você vê o dono do rádio, né? O Porto. Ele parece um sujeito bacana, incrível, agradável de conversar. E você vê que ele tem sentimentos por ela, né? Ele é delicado. É o dono da rádio em que ela vai trabalhar pela primeira vez, né? E ela Uhum, acaba ficando com ele. Ela faz um arranjo com ele, bem frio até. A gente vai ficar um mês juntos, até ter alguém mais interessante que você. E ele ajuda ela o quanto ele pode, mas ao mesmo tempo é uma empresa meio picareta, porque ele não paga as pessoas, tá? Devendo a meses. Nada disso foi dito para ela quando ela largou o emprego da farmácia dela. Ela vai trabalhar cheia de sonhos e tal, fala um salário alto e tal, e depois o salário não vem, né? uhum, E isso é mostrado de uma maneira muito cínica. Eu certamente não tinha ideia, eu não via o mundo do rádio no Brasil desse jeito. Porque ela vê todas as outras cantoras de rádio ali, ela inveja e admira e tal. E quando ela vai pedir o salário dela, o dono
da rádio fala, mas o que você acha que essas outras mulheres fazem para ganhar a vida? Você acha que é o salário? Você não pode ser tão inocente assim, né? E esse é um Sim, isso negócio é bem brutal. é chocante para ela e até para a gente se a gente pensar nas cantoras de rádio que a gente ouve falar dos anos 30. E esse livro é dos anos 30, né? Não é nem dos anos 50 ou 60. É uma época que na nossa cabeça ainda é muito ingênua e tudo muito casto, muito. Sim, é uma ideia ingênua da nossa parte. Exatamente. Mas todos os personagens também tem, mas também não tem monstros ali, né? Acho que a pior pessoa que aparece que não tem um lado positivo é a amante. Não sei se isso também é spoiler demais, porque em um momento ela fica com a Dulce, uma cantora, ela era cantora, uma cantora lésbica. E ela Sim, fica um tempo porque é útil para, puramente porque é útil para ela, né? E ela se sente muito mal, a Denise, a consciência dela. Ela sofre muito mais com isso do que com prostituição propriamente, né? uhum, Ela sim, imagina que a mãe sabe, a mãe fica calada um tempo, não quer falar nada, e ela se sente muito mal, a Denise. Então, isso é o que faz ela se sentir pior de tudo. sim, sim. O fato de ela desconfiar que a mãe sabe do que ela tem feito ao longo desses últimos tempos, é, e a mãe não fala nada. E, tipo, só aceitar ela em casa e continuar fazendo as suas coisinhas e coisas assim, é o que mais faz com que. É como se fosse um. Esse é o espelho no qual a reflexão dói mais para ela. É, Porque de resto, ela tem uma personalidade meio de. Ela não liga para o que os vizinhos estão falando, porque ela não liga para os vizinhos, ela meio que despreza todo mundo que vive ao redor dela. É, enfim, pela situação, porque também, por outro lado, não só, não é só que ela tem um desprezo pelas pessoas, mas as pessoas também são ligeiramente desprezíveis, porque elas são fofoqueiras. Então, super, né? por mais que ela não fizesse nada, as pessoas iam falar mal dela de qualquer forma, então ela simplesmente não liga. É, e profissionalmente, essas coisas que ela vai fazendo, é, essa ladeira abaixo, assim, moral que ela vai caindo, é, ajuda ela muito na carreira. Faz com que ela, de fato, ganhe mais espaço, as pessoas queiram estar junto dela e coisas assim. Então, a gente também tem que lembrar que na década de 30 as, as cantoras, tipo, não existia televisão. Então, o rádio era a principal fonte de entretenimento na casa das pessoas. É, E as cantoras de rádio, elas eram muito famosas e muito glamourosas, assim, era um negócio de outro mundo, assim, era tipo estrela de cinema, algumas é. décadas mais tarde. Então, Eu, quando ela começa, só para terminar, quando ela começa a cantar no rádio por sugestão de um inquilino da mãe dela, que diz que ela tem uma voz maravilhosa, o cara é um tiozinho que trabalha em alguma coisa que eu não lembro agora, mas ele toca violão e daí canta com ela e daí diz, nossa, Lenise, aqui você tem uma voz maravilhosa, você devia ser cantora de rádio, ia ser muito melhor do que um monte dessas cantoras que fazem sucesso. E daí ela vai se é, envaidecendo com isso e ela de fato vira cantora de rádio. E a partir do momento que ela entra nesse primeiro emprego no rádio, com o Porto, que oferece mundos e fundos, e no fundo, no fim das contas, ele não paga ninguém, ela já começa a se endividar também. Porque ela quer já imediatamente ser tão glamourosa quanto as outras mulheres.
E esse é mais essa é mais uma camada assim de vergonha que ela vai começar a remoer já desde o início. É. Mas eu acho ela uma personagem muito interessante, porque você vê, ela tem essa vergonha, porque ela, ela tem a mãe como uma baliza, né? Como a imagem de alguém que ela gostaria de agradar, né? Ao mesmo tempo, ela não tem, porque ela descarta isso facilmente em frequentes momentos da vida dela, né? Ela é muito complexa como personagem. Ela tem uma certa força, assim, em vários momentos ela parece superior ao ambiente em que ela está, né? Na Uhum, farmácia, certamente, na rádio. Não só superior em termos de mais talento, que em alguns momentos parece que ela tem, do que a maior parte das cantoras de lá, mas uma força mental maior, digamos, e mesmo em relação aos namorados que parecem. E você vê que, ao mesmo tempo, com tudo isso, ela não é mostrada como alguém muito inteligente ou esperta. As respostas dela são chavões ou lugares comuns, geralmente. Em qualquer discussão, do chão não passa. Não. Ela só dá essas respostas espertinhas de alguém que não tem não é especialmente espirituosa ou inteligente, ela só tem uma espécie de esperteza animal, né? De quem vai subir a custe o que custar, né? uhum. E Sim, tem uma profundidade também nisso tudo, né? Que aparece de vez em quando. Porque é como se ela tivesse essa necessidade de subir, ter coisas de luxo, em grande parte motivado pelo horror de ter, que é uma coisa que muita gente que nasceu na pobreza tem, né? E ela sente essa necessidade ultrapassando qualquer sentido moral, né? Não qualquer sentido moral, mas o sentido moral habitual, né? uhum, E, mas ao mesmo tempo ela tem um asco do que ela está fazendo também, uhum, uma visão do que seria a vida ideal, né? O que ela deveria fazer. Seria talvez a vida se ela sossegasse com o médico, se o médico não fosse viciado em jogo, né? Mas essa visão de uma vida ideal para ela aparece em vários momentos também, né? uhum. Em que ela não consegue se contentar com isso. Sim, sim, é curioso porque, de fato, essa visão vem em vários momentos a partir dos tanto da reflexão dela em relação ao que ela tem feito, quanto a partir dos relacionamentos que ela vai tendo com as pessoas. Porque tem o Oliveira, que é esse médico em início de carreira e que gosta de apostas, que é uma figura que vai permear o livro, acho, inteiro, né? Ele vai estar até o final. Tanto nas lembranças dela, quanto em contatos mesmo que ela faz, porque ela volta a ele de vez em quando, assim, para ajudar em alguma coisa, ou para pedir ajuda, ou para conversar, sei lá, coisas assim. E tem algumas outras figuras que pelas quais ela cria um certo carinho, mas ela sabe que, dada a natureza daquela relação, que, tipo essa com o Porto, ela É, começa a criar um certo carinho por ele e ele por ela. Mas como existia esse combinado, assim, de que era, não, a gente vai estar juntos por um mês e eu quero isso e aquilo, e é uma coisa contratual, assim. Ela acaba não se apegando. E esse não se apegar é outra coisa que vai contra a consciência dela, assim, porque ela sabe que ela poderia muito bem ficar com a pessoa e dar um passo na direção dessa vida que ela acha que seria uma boa vida, assim, casar e ficar mais tranquila e coisa assim. é. Eu acho que é bem um retrato de uma pessoa, né? Porque a gente até hesita em dizer que tem um segundo personagem que seja tão importante, ou quase tão importante quanto ela, né? É ela e a realidade dela em volta dela. Não, todos os personagens pequenos também têm uma certa realidade, mas é ela,
o livro é 90% ela e 10% a realidade social em volta dela, que é Uhum. muito bem escrito e tal, mas é quase um conto nesse sentido, né? E é um Uhum. romance curto, né? É um romance curto, eu não Sim, sei se daria para sustentar isso em 700 páginas, né? Você teria que ter outros personagens vivendo outras coisas. sim, sim. Uma coisa que tu tinhas falado quanto a, a inteligência dela, de que as falas dela dão a entrever essa inteligência mediana, assim. Ou Né? é engraçado porque já nisso o Marcos Rebelo coloca o nível social de onde ela vem, assim, porque tudo que ela fala é exatamente a mesma coisa que a mãe dela falaria. Então, É, assim, por mais que que ela vá ascendendo socialmente, ela continua com aquela coisa de do chão não passa, enfim, ela é muito direta nas respostas dela. Ela tem sempre uma resposta pronta, mas nunca é uma coisa super sagaz. É só pequenos cortes ou coisas assim, meio ríspidas até, de vez em quando. é, E sempre mediano. mas ela parece também, muitas vezes, se sentir fora de controle, né? Porque em várias ocasiões ela é muito ríspida, principalmente com os namorados, os casos dela, né? E ela mesma parece se surpreender com isso e não gostar disso. Mas em alguns momentos querer se controlar, mas ela não consegue. E várias coisas que ela faz, decisões que ela toma na vida dela, parece decisões que ela toma por impulso, sem conseguir se controlar. Tem alguma coisa jogando ela para fazer essas coisas. E depois Uhum, ela se arrepende, né? O próprio fato, quando ela fica com esse o dono do rádio, né? O Rádio Metrópolis, ela fica com esse porto durante um mês, só que ela mesma acaba, como você falou, ela acaba gostando um pouco dele, né? E ela estende o prazo. Porque ela tinha falado um mês, ela acaba ficando 2 meses ou algo assim com ele. E quando chega o momento de terminar, ela poderia não ter terminado, né? Ela termina e ele reage muito mal, ele não quer mais falar com ela, nem manter amizade, nem nada. E você vê que ela sofre com isso. Me parece que ela se arrepende. É como se em vários momentos a vida dela bifurcou e ela tomou uma decisão por impulso, levada por uma coisa que ela não sabe exatamente o que quer. E em cada uma dessas decisões ela vai se arrependendo até chegar no final do livro. sim. E ela tem. Você vê, por exemplo, quando ela vai perder a virgindade, né? Porque ela tá com um médico, com o qual ela não foi para a cama ainda. E daí Uhum, ela conhece o vendedor de rádios mesmo, fisicamente, né? O cara vende isso. rádios. E ela acha que porque o cara vende rádios, ela pode conhecer algum contato no rádio, e surpreendentemente ele conhece, né? Mas parece um plano absurdo, mas ela consegue. E Sim. ela perde a virgindade com esse cara. Porque esse cara é útil, o médico não vai ser útil pro sonho dela de virar cantora de rádio. Só que ela perde a virgindade sentindo um completo desgosto por si mesma. É quase como se a alma dela tivesse saído do corpo. Assim, durante dias ela só consegue pensar no médico, ela se sente podre, ela se odeia, ela passa a se odiar, né? Isso Uhum. é um lado dela também, que ela passa a se odiar. Em cada um desses momentos que ela toma uma decisão que poderia ser considerada moralmente errada, ela passa a se odiar, mas ela vai em frente. Sim. Sim, parece que para ela ela tem esse vetor assim de querer crescer e ter mais dinheiro e ser famosa e enfim, ela quer se expandir socialmente. E é isso É. que leva ela, mesmo quando a consciência contradiz o impulso que ela tem. E isso é muito trágico, porque ela vai fazendo, como tu falaste, a cada decisão que ela toma, ela se arrepende. Não, não, eu acho que a partir ali sei lá, do iniciozinho, depois que ela começa esse caso com o Oliveira, não tem uma decisão
que ela tome que ela não se arrependa, mesmo que É. parcialmente, assim. E as coisas só vão piorando, né? Ela só vai fazendo coisas mais que para ela mesma são mais é, abjetas, assim. Eu não sei se você concorda, mas dá muita impressão de que ela não faz isso por maquiavelismo, ela não é maquiavélica, não é que ela traçou um plano completamente calculista, assim, ela vai por impulso o tempo todo. Me dá a sensação mesmo de alguém que não se controla, está sendo levada por um impulso que ela não entende muito bem, e ela também não está questionando muito, e vai até o fim com esse impulso mesmo. Sim, Mas é sim, um. eu tive. Mas não digo. Pode falar, pode falar. Não, era só isso, eu estava arrebatando, que não é que ela traçou um plano de batalha, minha vida vai ser isso, e eu vou dane-se todo mundo, dane-se os meus sentimentos, dane-se a visão que a minha mãe tem do que é uma vida boa. Em nenhum momento ela toma essa decisão de dane-se a visão que a minha mãe tem do que é uma vida boa. Ela só vai seguindo em frente, sem controle dos próprios impulsos. Né? Sim, exatamente. Era exatamente isso que eu ia falar, que ela. E isso complementa a coisa de que ela dá sempre respostas medianas, que é tipo, que é justamente isso. Parece que esse livro trata de alguém cuja vida é uma vida não examinada. Tipo, ela realmente não pensou no que ela está fazendo e para onde que ela está indo em exato. Ela tem uma vaga ideia, tanto que é isso que acontece, assim, quando ela conhece, ela tá ali naquele caso com o Oliveira, que é o médico, e ela conhece um cara que vende rádios e ela acha que porque ele vende rádios ele vai ter, vai ser a porta de entrada para ela, que poderia muito bem não ser. Ele poderia muito bem estar só enganando ela e coisa assim, mas no fim das contas, de fato, ele tinha uma pessoa, um contato dentro da rádio e acaba funcionando. Mas ela não sabe, assim, ela entra no rádio sem saber que as pessoas não são pagas, ninguém é pago e tá com trocentos salários atrasados. Ela vai indo de caso em caso, enfim, ela não tem uma direção, ela tem só uma vaga, ou melhor, essa, ela tem uma noção do que ela gostaria de onde ela gostaria de chegar no final, mas ela não sabe como chegar lá e o que ela deve ou não deve fazer para chegar lá. Ela vai sempre no improviso, assim. É. Mas tem alguns raros momentos em que ela parece que consegue enxergar a vida um pouquinho de cima, né? Que é Sim, aquele momento aquele momento em que tem um momento lá na metade do livro, eu acho. Ou passa um pouquinho da metade do livro, quando ela já viu o que é a vida de estrela de rádio, assim, ela já viu que ela acha tudo sujo, insignificante, pequeno. E é simplesmente olhar pela janela e ver a paisagem do Rio à noite. Ela vê as estrelas, ela vê uma janela num prédio do outro lado, né, ao longe, né? Uma luz que acende de madrugada. E ela se pergunta se alguém acordou porque está sentindo alguma dor, alguma coisa assim. É a primeira vez que ela consegue sair um pouco de si mesma. Né? E ela vê uma outra possibilidade de vida que seria de alguém que se importasse com as pessoas e que amasse, fosse amada de volta, e levasse uma vida mais natural, simples. Né? E no final, quando ela tem, para não entrar muito em spoiler, quando ela tem um problema de saúde, digamos assim, de novo parece que ela consegue ver a vida dela um pouquinho mais não diria necessariamente do alto, mas ela consegue ver um pouquinho mais de longe as escolhas que ela tomou, as escolhas que ela poderia ter tomado. Né? uhum, Porque se fosse de fato um romance naturalista, em que tudo é sólido, todo ambiente é sólido, ela é sólida, mas a, o ambiente de trabalho é sólido e tal, seria um negócio insuportável, eu acho. Pelo menos para mim, eu detestaria, eu não gosto desse tipo de. Você já, na quinta página você já entendeu que tudo é sólido e você não precisa continuar até o fim. Né?
Mas o que, para mim, o que leva. Primeiro, questão de estilo, né? Porque é muito bem escrito. Isso, Uhum. então, é um português meio perfeito, né? Com poucas palavras você se sente no lugar. Eles vão dar um passeio num restaurante à beira-mar, você sente um pouquinho a maresia, sem que ele esteja Sim. descrevendo com parágrafos e parágrafos. Né? E ao mesmo tempo tem essa complexidade psicológica e não mostra a vida. Por mais que a visão da vida que ele esteja mostrando seja uma vida sufocante, baixa, pequena, tem momentos em que é mostrado que ela pode ou deveria ser mais do que isso. Isso Uhum. traz um ar para dentro, uma brisa para dentro do livro. Sim. Sim, tu estavas falando de como ele com poucas palavras consegue descrever os lugares e coisas assim. Uma coisa que eu achei interessante também é como ele consegue fazer muito brevemente e de um jeito assim que é fluido. A transição entre o estado mental, emocional dela para a paisagem e de novo para dentro da interioridade dela. Ah, É muito bonito, é muito bonito. ah, Mais pro final do livro tem uma parte em que ela tá. Eu acho que é a parte bem no final do livro mesmo, quando ela tem essa nova retomada de consciência, sei lá, que ela consegue ver a vida dela um pouco mais claramente, mais fora, assim, ou não fora de si, mas com mais distância, né? Com mais frieza, digamos. É, e ela percebe o peso das ações dela, só que lá fora o dia tá bonito e o sol tá maravilhoso, sem nuvens e tem uma brisa morna batendo e a cortina não sei o quê, e daí a gente volta para ela. É muito bonito isso, é incrível, porque justamente a gente sente a maresia, a gente sente o movimento das pessoas, os ah, barulhos, quando eles estão ah, andando pelos restaurantes e coisas assim. É muito impressionante como ele faz isso. ah. Não é aleatório, né? Se você está descrevendo as pessoas andando na rua e tal, não é só para descrever as pessoas andando na rua. De alguma maneira isso reflete no estado de espírito dela. Mesmo no início do livro, porque, de novo, não é que ele fica parágrafos e parágrafos como Balzac descrevendo a rua dela, né? Mas Não, é é uma bem ladeira, breve. é uma ladeira muito íngreme, a casa dela fica numa alta ladeira. É uma ladeira tão íngreme que você sente o peso de ter que ficar subindo e descendo aquilo todo dia, né? É um sacrifício. E o quarto dela, a casa dá para uma rocha enorme, né? A janela dela dá para uma rocha enorme, a lua bate nessa rocha e joga a luz da lua para dentro do quarto. O sol também bate na rocha e joga um calor insuportável para dentro do quarto. Aquilo ali é frequentemente opressor para ela, você consegue se refrescar um pouco indo tomar banho. E naquela casa meio promíscua em que um monte de gente fica tentando olhar para ela através da porta. Então, o lugar tem um peso ali, né? E o Rio de Janeiro é um Uhum, pouquinho mais rico de classe média alta, ou classe alta, que é mostrado depois, também fica muito vívido. E é sórdido moralmente, mas também dá uma certa sensação agradável se imaginar aqueles apartamentos do Rio de Janeiro de classe média alta ou alta dos anos de 1900. O livro é de 1939, né? Mas dá para imaginar que a história poderia se passar em 38, 37, não dá para saber com exatidão. Né? É uma uhum. época que tem um certo charme visual, né? Sim. E por mais que a história em si seja sólida, tem momentos, por exemplo, na rádio, com as colegas de trabalho da rádio e tal, parece um pouquinho a malvada com a Bette Davis, porque as pessoas sórdidas e dizendo coisas espirituosas, sarcásticas, no caso desse livro nem Uhum. são tão espirituosas, mas um monte de coisas sarcásticas, num ambiente visualmente agradável. Né? Sim. Lembra um pouquinho esses filmes de época que tinham diálogos espirituosos. Quem é espirituoso no livro provavelmente são os gays, né? Porque
Tem a Dulce, é venenosa, né? Constantemente venenosa. E Uhum. tem outros personagens que você deduz que são gays porque são espirituosos demais para ser. Os músicos, geralmente. Sim, sim, realmente eu vi os músicos dentro das rádios que ela trabalha na Metrópolis e depois ela vai para uma outra, né? Que é um pouco É, que maior. pagam um pouquinho mais. É, É, mas os músicos sempre são mais espirituosos. Eles estão sempre trabalhando, ensaiando e compondo coisas e dando novas composições e fazendo piada. E eles entendem qual que é o esquema ali, que assim, não dá para levar muito a sério as pessoas, o que elas fazem, o que elas dizem, e ninguém se mete na vida um do outro, assim. Tipo, é, a gente é. sabe que coisas acontecem, mas a gente não fala, não se comenta. É um ambiente muito interessante mesmo. E quando você sai do início do livro, que é um ambiente sufocante de pessoas fofoqueiras naquele morro, né? Com aquela ladeira, uma subida horrível. Quando você sai daquele ambiente, começa a entrar na segunda área, dá um alívio, parece um ambiente melhor. Só que Uhum. é melhor em termos, né? É venenoso e cruel também. Sim. Sim, tu mencionaste a ladeira em que ela tem que subir para chegar em casa e a descrição que ele faz, e eu acho que é inclusive por meio de uma fala da Lenisa, ela descrevendo quando a ladeira quando chove, que ela fica cheia de poça d'água e é uma ladeira de chão batido, então fica tudo lamacento. E daí eu lendo isso, eu ficava imaginando assim, toda vez que ela falava que ia subir a ladeira, ela toda arrumadinha assim para mesmo quando ela Ah, trabalhava na farmácia de salto e não sei o quê, porque ela era toda meio metida assim. É, cheia de lama, assim, toda ou poeira ou coisa assim, tipo, que é aquele lugar que puxa a pessoa para baixo, parece assim. Que ah, a pessoa ela tem uma marca, assim, não importa o quanto ela consiga sair dali, conseguir um emprego em outro lugar, ela vai estar sempre com o pé cheio de lama ou poeira ou coisa assim. E é exatamente disso que ela quer se livrar, assim, desse peso. é. Você fica muito com a impressão, digo fica com a impressão, provavelmente isso é mencionado literalmente no livro, né? Mas você fica muito com essa sensação de que isso fica com ela para sempre, que ela tem que se livrar disso para sempre, né? Que é um relato que você ouve de muita gente, inclusive atrizes, atores e tal, gente que nasceu em um lugar muito pobre, né? E que passa a ter essa fome de, de sair dali, mesmo depois que já saiu dali. Que é uma fome impossível de satisfazer, porque você já saiu dali, né? Eu me lembro que Sim. O Paulo Francis, uma vez, ele foi ver um show da Brooke Shields. A Brooke Shields, uma época, tentou ser cantora. E o Paulo Francis foi ver o show dela. Daí ele falou que dava para ver que ela não tinha, que ela nasceu em classe média, média alta, e que faltava nela a fome que você via uma pessoa como a Madonna. Que a Aham. Madonna não nasceu miserável, mas nasceu em classe média baixa. Assim. Você vê nessas pessoas uma fome de fazer, que muitas vezes transparece no que elas fazem, né? No sentido de ter uma, eu não quero usar a palavra garra, uma gana, né? Gana, sim. Que pessoas que não têm isso no passado não fazem ideia do que é. Eu só faço ideia de ouvir os outros falarem, mas eu não tenho isso. Mas me parece uma experiência universal de pessoas que saíram da pobreza. Aham. Sim. Sim, é curioso que é justamente ela vai passar a história toda tentando se livrar desse ambiente. Só que o ambiente está nela, não adianta ela se livrar do ambiente porque a mãe dela é o ambiente, mesmo depois quando tem uma parte no livro mais adiantada em que ela já está ganhando dinheiro, então ela se muda com a mãe e com esse inquilino que foi quem falou para ela que ela seria uma excelente cantora de rádio.
eles vão para um apartamento, que para ela é o máximo, porque ter um apartamento significa que ela está bem de vida, porque não é uma casa lá velha, lá no Cafundó do Judas, assim, é um Ah, apartamento na cidade, urbano e coisa assim. É, mas mesmo quando ela se muda, essa, essa, esse cenário assim de pobreza continua com ela. é, é, eu não consigo, eu não julgo ela, não sei se você lembra, você se sente julgando ela moralmente, porque você pode ver, você levaria uma vida talvez melhor se você tivesse ficado com o médico, ou ficado com o Porto e tal. Em vários momentos você pode pensar isso, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não é condenada pelo Marques Rebelo moralmente, como nenhum Uhum. escritor bom faria, né? E ao ler, se você está lendo e você não é um completo, uma pessoa cega, com excesso de moralidade descabida, né? Você não vai querer mal a ela, porque você entende o que está movimentando. Você está vendo que ela está fazendo um monte, ela está tomando opções que ela não consegue deixar de tomar e que ela está fazendo mal para si mesma. E ela, às vezes ela é um pouco tontinha, mas não é. Mas não sei, eu não consigo. Acho que você não sente, ninguém sente. Não é uma reação normal ou comum sentir raiva dela, eu acho. Você gosta, você entende o que ela está fazendo, né? Aham. Sim, em nenhum momento eu senti necessidade de julgá-la. Até porque a, a- as crises de consciência dela acontecem tão frequentemente que a gente fica. E ela é simpática. Ela é simpática para o leitor também. Então a Ah, gente, por é. mais que ela seja meio ríspida assim, determinada de uma forma impulsiva, ela decide que ela vai fazer isso, põe na cabeça e faz, ela é meio teimosa, assim. Mas a gente simpatiza com ela. E daí, quando ela faz alguma burrada, a gente fica, meu Deus, Lanisa, como que tu não viu que isso não era uma boa coisa, assim, mas não no sentido de achar, ficar achando que ela é uma pessoa, uma personagem ruim ou uma pessoa pior, mas assim, é só como se fosse uma amiga mesmo, assim, pô, que mancada, por que que tu fez isso? Sim. Mesmo a rispidez dela, não é como se ela fosse ríspida, ela com pessoas completamente anjas, né? Ela raramente é ríspida com a mãe ou com. Eu esqueci o nome do personagem que incentiva ela a cantar. Seu não sei o que lá, o cara do violão. Uhum, Ela raramente, se é que é ríspida com eles em algum momento. Né? Às vezes ela é ríspida com pessoas que não são anjas, mas em momentos também que parecem meio aleatórios. Ela simplesmente perdeu a paciência com o negócio que você não perderia naquele momento. Né? E o jeito, mas tem uma certa graça ela ficando. Obviamente ela precisa disso para sobreviver naquele mundo, porque se ela não fosse assim, ela teria ficado sem receber salário nenhum na primeira rádio que ela ficou. Né? Ela teve sim, que adquirir uma certa dureza e ela adquiriu, provavelmente já tinha desde a juventude, né? Mas isso serviu bem a ela, porque sem isso ela teria ficado ainda pior do que foi. O problema dela não é tanto a estupidez, né? O problema dela é que ela foi para um gênero de vida em que a tentação, e também ela é descrita o tempo todo como, o corpo dela é descrito várias vezes no livro. Né? Uma hora um uhum, personagem fala que ela é chamada de bonita em algumas vezes, mas uma hora, acho que é o Porto, fala, não é bonita, ela é mais interessante do que bonita, de aham, rosto, né? Mas o corpo dela sempre chama, o estilo sempre vai voltado para a descrição de corpo dela em alguns momentos, ou como o corpo dela afeta os homens. Né? sim, Então, o, alguém nessa situação dela, no bairro que ela nasceu, na época que ela viveu, com as condições que ela tinha,
e com o corpo que ela tinha, a tentação, evidentemente, de subir usando o próprio corpo era muito grande, né? Sim, sim, e eu acho que essa rispidez dela é mais um mecanismo de defesa também. Exato. Justamente por isso, aliado a essa coisa de ela perceber, ela saber que ela tem um corpo bonito e que ela pode usar disso para conseguir favores. É, porque ela percebe já desde os namoradinhos lá, antes dela começar a trabalhar no primeiro emprego na farmácia, ela tem, ela tem pelo menos um namoradinho, um casinho, do qual a mãe não fica sabendo, é, que justamente é só porque ela é bonita e daí eu nem lembro se nesse primeiro caso que ela tem algum favor que o rapaz faz para ela. Eu Não, acho que é não, só não, não. ali quando ela toma consciência da beleza dela e de que ela poderia usar isso, né? É. Ela nem é mostrada como alguém especialmente lasciva, né? Ahm, eu acho que se fosse puramente por questão de controle sexual, desejo sexual, ela não teria problema em ser monogâmica. É mais uma questão de ela conseguir ver a vantagem de subir na vida, né? E usar o Uhum, corpo para fazer isso. Quando ela é adolescente, também, para mim também é estranho pensar nos anos 30 dessa maneira, mas ele descreve que ela ia no cinema ou ficava no carro com vários garotos, carona para voltar para casa. Que ela deixava, a expressão é essa, ela deixava eles polinarem ela. Mas não aham. parece algo que ela sentia uma necessidade brutal de participar, era mais algo que ela deixava acontecer, sabe? Sim. Sim. E faz sentido. É justamente isso. Não é nenhum favor profissional, mas é justamente ela querer ir no cinema, querer ir nos lugares. E os meninos tinham um carro e eles chamam de amiguinhos, É, que eu achei muito engraçado. Mas você vê Porque eu que, tenho um amiguinho que vai me levar no cinema. mas você vê que mesmo depois com os adultos, os caras que trabalham no rádio e tal, eles continuam falando, você vai trazer alguma amiguinha? Isso, e aquele seu amiguinho, né? É um termo que se usava, né? Como eu estava Sim. escrevendo, como eu estava escrevendo um romance que se passa em 44, 45, eu peguei alguns termos do Marx Sedela. Eu usei esse amiguinha, e usei o meu nego. tem uma hora, tem uma hora que alguém dá uma malha para ela, para a Lenisa, e ela fala: Você tem bom gosto, meu nego. Aham. Eu roubei essa frase inteira pro meu livro. Você tem bom gosto, meu nego. Sim. Mas É muito. essa linguagem de época, porque eu acharia um erro se ela estivesse fora dos diálogos, sabe? Eu sempre sou contra. Imagina o Marx Ribeiro escrevendo assim, né? Escrevendo com gíria de época e tal. Não tem, mas nos diálogos tem. E por mais que às vezes falam que é um erro usar gíria porque vai envelhecer, evidentemente vai envelhecer, mas como nesse caso, né? Envelheceu, mas dá um. Primeiro, você não vai deixar de entender, né? Não tem como você não Sim. entender você tem bom gosto, meu amigo. E se data, não tem problema datar, porque é um período muito específico do Rio de Janeiro. O próprio o fato de ser uma cantora de rádio, na época de ouro do rádio, já datou a história. Mas Aham. datar não é uma coisa ruim. Né? A gente tende a achar que datou, isso é datado, isso é um defeito. Né? Eu não entendo por Uhum. quê, porque as emoções humanas são as mesmas, elas não vão datar. Elas estão lá iguais como Exato. poderia acontecer aqui. Mas, Exatamente. mas as pessoas falam de um jeito diferente agora. Como é um jeito que tem um certo charme, eu pelo menos pessoalmente, não vejo problema nisso. Não, eu acho até mais legal. Justamente porque é uma época que é impossível para mim ter conhecido. Então é muito, é, inclusive, é muito interessante ter essa janela assim para aquela época por meio desse vocabulário e tal e das descrições dele, dos ambientes, dos lugares, a própria o próprio pano de fundo da história que é
o rádio como uma coisa importante assim no entretenimento, na informação, uma coisa totalmente difundida e popular na época, que é muito diferente de agora, assim. Porque agora ninguém ouve rádio, ou pouquíssima gente ouve rádio em momentos muito específicos e cada um ouve a sua coisinha, assim. Todo mundo vive num mundo diferente. É, nessa época não, nessa época as coisas eram compartilhadas e era por isso que tinha essas eram compartilhadas na cultura toda, por isso que tinham essas grandes artistas de rádio e coisas assim. Inclusive, depois que eu terminei de ler o livro, eu fui procurar assim, grandes cantoras de rádio dos anos 30 do Brasil, e daí eu fiz uma playlist e fiquei ouvindo, assim, é muito divertido. Emilinha Borba. Sim, tem um monte de artista que quando eu estava pesquisando, apareceu bastante o nome, assim, mas não tem gravação nenhuma, ou meio que se perdeu, ou só tem, tipo, no Spotify só tem um disco, assim, de melhores sucessos de fulano de tal, e é numa gravação horrível, assim, Ah, muito ruim. ah. Mas isso também faz parte do charme da coisa. Então, falando no charme, então, é curioso que o livro ele mostra um pouquinho de algo que tem um charme e ao mesmo tempo ele mostra um negócio completamente não sedutor, né? As duas coisas estão nesse mundo, né? De vez em quando tem alguém que vai escrever um livro sobre o Velho Oeste e fala, vou mostrar como era a realidade, não é esse negócio legal que vocês estão imaginando, né? Mas acabam fazendo um negócio legal, assim, tem um escritor chamado Larry McMurtry que escreveu um romance com esse propósito, de mostrar a realidade do que era a vida de um cowboy. Não é tão legal quanto vocês achavam que era. Mas você lê e você acha legal, porque tem uma dimensão épica. Não dá para fugir disso. Né? E esse livro é um pouco assim, porque sim, é sórdido. Acho que ninguém quer viver a vida que a Lenisa viveu, né? Mas ao mesmo tempo, se você pudesse entrar lá e ver aquele mundo do rádio, e ver provavelmente os próprios objetos, se pudesse ver a decoração da sala, as vozes, os sotaques das pessoas, né? Dá muita curiosidade. Mesmo que você nunca tenha tido curiosidade antes, só de começar a ler o livro você vai ter curiosidade de como era aquele mundo, né? E aquilo mostra muito o que parece ser real, né? Eu não sei o quanto ele, eu não sei o quanto ele foi repórter para escrever esse livro. Pelo que eu vi da vida Uhum. dele, ele não teve um contato direto com o mundo do rádio, né? Não casou com uma estrela do rádio, não trabalhou no rádio, né? Mas parece ser muito real. Né? Aham. Sim, sim, inclusive eu ouvi algum tempo atrás, se eu não me engano, foi um Roda Viva muito antigo com a Dercy Gonçalves, que não era de rádio, mas ela era atriz, e ela viveu muitas décadas, como todos sabemos. Ah, E ela conta algumas histórias bem escabrosas, assim, bem parecidas com coisas que a Lenisa passa no livro, aham, de coisas no caso dela, especificamente de abuso sexual ou situações em que ela se colocou e como ela não tinha a malícia daquele mundo, ela percebeu que, tipo, tá, fui eu que me coloquei nessa situação e agora eu preciso fazer essa coisa que eu não queria fazer pra, pra me livrar, entendeu? Pra sair dessa sinuca, assim. aham. É, e enfim, e daí eu também lembrei disso enquanto eu estava lendo o livro e de fato parece muito plausível. Se o Marcos Rebelo não fez uma pesquisa de campo, digamos assim, provavelmente ele se baseou em histórias que ele ouviu e talvez ele conhecesse daqui, aqui, ali, algumas figuras envolvidas nesse meio e parece bastante plausível, que é uma coisa que é um tipo de vida que acaba se repetindo em todas as mídias, assim, É, porque como você mídias de falou, massa, pelo menos. porque como você falou desse Gonçalo, quando veio a época da TV Tupi, você ouve histórias assim parecidas, né?
E, e a gente ouve também falar de histórias, sei lá, no SBT nos anos 90. Agora, isso nunca vai acabar, né? Sempre deve ter sido assim. O que muda, e é interessante a mudança também, é a aparência, né? A aparência no sentido de o tamanho, o dinheiro envolvido, as circunstâncias específicas, né? Também Aham. dão sua graça para a história, né? Sim. Sim, Mas a é. Que história poderia, pode a falar. história poderia ter acontecido nos anos 50, ou nos 60 na TV, né? Poderia ser basicamente a mesma história. Ela só perderia a graça dos detalhes, né? Ganharia Sim, outros, mas é que a era do rádio para a gente é um negócio, exatamente talvez por não ter tanta imagem, a gente na nossa cabeça faz uma ideia muito mais hum, glamourizada, né? Há um interesse por causa disso. Também é uma época de Art Deco. Imediatamente a gente imagina coisas interessantes e bonitas. As mulheres muito bem vestidas e tem um interesse natural, né? Que é aumentado pelo fato de a gente não ter muitas imagens sobre isso. sim, sim. É interessante porque esse livro é de 1939. Aqui no canal eu fiz um episódio do Entre Meios, que foi uma conversa com o Thomas Juliano sobre o filme Limite, do Mário Peixoto, que é de Aham, 1931. Então, enquanto eu estava lendo o livro, eu também estava lembrando do filme e pensando assim, porque ali na primeira metade do século passado, as coisas andavam um pouco devagar, então um pouco mais devagar, né? Hoje é muito rápido, 10 anos as coisas, moda e tipo vestimentas e toda tecnologia, tudo é completamente ah, diferente de 10 anos atrás. Mas nos anos 30 ainda era uma coisa mais lenta. Então eu ficava pensando, lembrando das roupas das pessoas, do filme e coisa assim, e pensando, relacionando com o livro e as roupas que ela descreve, que quando ela começa a ganhar dinheiro, ela vai lá na costureira e manda é, ela encomenda tecidos e coisa assim, então ela estava gastando fortunas aham, para fazer aquelas roupas glamourosas, porque não sei o quê, porque embora não se visse, né, os artistas quando eles faziam aparições, ou mesmo quando eles estavam indo para a rádio, coisa, e até pelas próprias dinâmicas de competição entre as cantoras, elas tinham que estar extremamente arrumadas e coisa assim, porque, né, pisar um pouquinho na, na concorrência. é. Mas eu acho que também na entrada e na saída da rádio tinha gente lá parada pedindo autógrafo, né? Então também tem esse lado. Sim, com E certeza. fotógrafos, né? Também saía muito em revista, jornal. Isso, sim, Tem, tem um filme, né, que eu não quero ver. Tem um filme baseado na Estrela Sobe com a Sônia Braga. Não sim. sei se eles, não sei se eles reproduziram roupas e ambiente, decor, de uma maneira realista ou não. Mas eu tenho medo do que esse filme pode ser. Sim, eu fiquei interessada em ver o filme, mas pelo que eu dei uma lidinha assim sobre ele na Wikipedia e parece que ele não é exatamente a mesma coisa, que ele é um pouco mais, eu acho que ele é algumas décadas mais tarde, eu acho que nos anos 50 talvez, ou 40. Ah, E ele é um pouquinho diferente, assim, não tem ele é mais focado na parte do rádio, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas ele ah. parece uma adaptação, bem adaptação mesmo. É uma pena porque se alguém fizesse algo bem fidedigno, seria uma história interessante de ver visualmente. Sim, seria bastante interessante e seria um filme pesado. Seria, seria. Não sei se você já viu a Era do Rádio, do Woody Allen, porque Não, não vi. visualmente talvez tivesse alguma proximidade, mas em termos de espírito é completamente diferente, porque a Era do Rádio é um mundo meio maravilhoso que você entra lá, né? É um filme puramente movido à nostalgia da Era do Rádio, né?
E por mais que você veja, as histórias são até parecidas, porque a Mia Farrow vem da pobreza extrema e por um acidente lá, que é engraçado, não vou contar para não estragar a história, ela acaba virando uma grande estrela do rádio. Até o sotaque dela muda, porque ela tem uma vozinha que tá com a rachada e um sotaque de algum bairro, tipo Hoboken, uma coisa assim, e acaba virando com um sotaque que era considerado elegante na época, através de muito exercício de dicção e tal. Mas, esse é o mundo do rádio que você imagina sem ter lido a estrela do rádio, assim, quando você está fantasiando como devia ser bonito aí. Porque até quando você pensa na vida das estrelas do rádio que você estava pesquisando na Wikipedia, né, a gente não quer imaginar esse passado da Lenisa para elas, né? A gente quer imaginar uma coisa um pouco que elas levaram vidas um pouco melhores, né? Mesmo o Sim, interesse da exatamente. mesmo o interesse da Lenisa em música parece quase incidental às vezes. Você não vê ela ficando. Ela treina, não é que ela é completamente indisciplinada, mas não é que a música é um negócio central na vida dela. Né? Não, tanto que ela não tem esse trabalho de dicção, de melhorar a dicção, de tentar, de fazer aula de canto. Ela não se preocupa muito com questões técnicas. Ela meio que se garante no talento e ela não compõe nada, não ajuda a compor nada, não tem nenhum parceiro específico que sempre toca com ela. Pelo menos eu não lembro de ter. é, Não. eu, eu acho que ela simplesmente vai com quem tá ali, com quem o produtor arranja e que já é da casa mesmo. E justamente parece que ela tá mirando na fotografia, não no É, rádio. é. Que seria uma coisa também, se a música tivesse um papel mais central na vida dela, na alma dela, nas preocupações dela, seria outro livro, no sentido de que ia ser algo muito menos mesquinho e a vida dela seria algo muito menos mesquinho, né? E baixo. Uhum. Mas ela não tem isso, ela não tem nem o consolo de ser uma apaixonada pela música. Né? Não, É algo que ela faz bem, é algo que agrada ela fazer, mas não é central. O que é central no plano da vida dela são, na verdade, é escapar do morro. Escapar do morro, é isso que é central na vida dela. sim. É engraçado porque nem ela não é colocada nem como alguém que seja muito afeita ao rádio em si. Ela escuta rádio É, aqui e ali, mas quem escuta rádio mesmo é a mãe dela. é. Isso é descrito, né, explicitamente. Né? Sim, sim, Então, isso não é dizer que desde criança o sonho dela era ser uma estrela de rádio, como poderia ser, né? A história poderia ser essa, né? Só que sim. não é um negócio que surgiu ali. Que de certa forma também foi uma coisa meio impulsiva da parte dela, porque foi uma sugestão do tiozinho lá que é inquilino da mãe dela. E de tanto ele insistir, ela foi nutrindo aquela esperança, até que ela conhece o cara que vende rádio e dela ela vê assim, oh, meu Deus, essa é a minha oportunidade. Mas é meio por acaso. É um caminho que vai se fazendo e ela vai seguindo, assim. É. Seria outro livro completamente se a música fosse importante para ela. Eu que eu digo que é um choque quando eu penso em Emilinha Borba, o Carmen Miranda, porque seria um choque imaginar essas cantoras tendo tão pouco interesse por música e tanto Sim, interesse em simplesmente subir na vida. Seria um choque a gente pensar nelas assim, né? sim. Sim, o interesse de simplesmente ser uma figura pública, de aparecer, de ter dinheiro. Hoje em dia tudo seria resolvido de maneira mais direta, né? Porque viraria Instagram ou influencer ou sei lá o que for, né? Sim, Tira a música de lado, que a música tá. Não precisa ter nenhuma área de interesse. É só, sei lá o que influencers fazem. Mas enfim. a Lenisa faria uma conta no Instagram e no TikTok e começaria a fazer.
troca de coisas com marcas e mostrar os recebidos. Completamente. Seria uma coisa completamente diferente. É, Ela nem precisaria sair descer a ladeira dela para conseguir fama. é verdade. Ao passo que eu não consigo imaginar a Carmen Miranda fazendo isso, né? Ou a Mirinha Borba, ou seja lá quem for, né? Porque elas tinham um interesse, né, em alguma coisa na vida, né? Aham, sim. Mas isso também tem a ver com o fato de ela ser um talento só médio, né? No momento é dito que ela é a maior cantora de rádio que o Brasil conheceu. Ela tem um talento óbvio, né? Todo mundo acha que percebe assim que ela chega no rádio. Né? E ela causa inveja até por causa desse talento, também pela aparência. Aham. Mas é o caso de muita gente que tem um talento natural e não se esforça, ela meio que está condenada a ser mediana por esta vida e também isso não é um problema para ela. Sim. Sim, mas esse é um aspecto do livro na nossa relação ali, lendo o livro, ah, que é um pouco frustrante, porque é justamente isso. Ela causa inveja nas outras artistas, porque ela chega já tendo contato com o dono da rádio, eh, mas ela é nova, ela é muito mais nova do que elas todas, e ela é Ah, talentosa e ela é bonita. Então ela tinha tudo para, se ela se dedicasse um pouquinho né, aperfeiçoar ali a técnica, estudar um pouco o canto e fazer, só se dedicar um pouquinho, mais do que ir para o ensaio e fazer os programas de rádio, ela podia ter um caminho completamente diferente. ah, Eu acho que isso traz um pouco do que eu falei, que quando a gente lê, pelo menos né, eu lendo, tive essa sensação de que eu ficar triste com as opções que ela faz, porque ela não precisava fazer aquilo. é. Mas o livro dá muito essa impressão de um mundo apertado, né? De um mundo, de um mundo meio. Ela não enxerga, ela não vê que ela tem escolhas, que ela tem a possibilidade de fazer outras coisas. Né? Não é tanto o Sim, mundo que é. Porque outras pessoas viveram naquele mesmo mundo e conseguiram viver outras vidas, né? Mas ela não enxerga, ela não consegue enxergar. Tem uma prisão, tem uma redoma em volta dela. sim. Eu acho que ela tá tão, ela fica tão concentrada em querer a todo custo sair da situação em que ela tá imediatamente, que ela não tem essa visão de longo prazo, ou essa visão de longo alcance, assim. É, e ela não tem estratégia nas coisas que ela faz. Né? Você vê até ela brigar com as pessoas, com os ex-parceiros. Ela briga com 500 pessoas que, se ela fosse maquiavélica ou se ela fosse calculista, ela não teria por que brigar, né? Porque ela tentaria terminar com o Porto de uma maneira mais, de uma maneira que ele não tivesse ficado tão bravo, né? A passo que ela briga com o Mário, o cara do rádio, ela briga com o médico várias vezes, ela não descontrola. Mas ela não é, ela é uma, o que se chama de alpinista social, mas ela não é especialmente habilidosa nisso, né? Por causa Uhum. do temperamento dela, não faz ela ser muito boa para fazer isso. E ela acaba subindo, mas não é necessariamente por habilidade o cálculo, né? Sim, sim, é. Esse livro, como eu falei, eu nunca tinha lido nada do Marcos Rebelo, mas foi uma excelente sugestão e eu fiquei com vontade de ler outras coisas dele, porque Eu só li os contos, como tu falou, a linguagem que ele utiliza, tipo o português que ele emprega é muito bonito e é simples e é é simples. gostoso
é gostoso de ler e parece, não sei, é muito fluido, muito fluido. É. Enfim, Não é rococó, não é beletrista, para não dizer assim, é bem. Não há dificuldade de compreensão para alguém hoje em dia. Né? sim, e também ele tem um estilo, só que é diferente de outros autores brasileiros de que eu gosto bastante, tipo o Nelson Rodrigues, que também é outro que a gente lê e consegue sentir assim o charme da época em que ele estava escrevendo. Só que o Nelson tem uma personalidade muito forte, que ele emprega não só nas crônicas, mas também até no teatro ele emprega, porque as direções de cena dele são de vez em quando tem umas coisas absurdas, assim, tipo, coisa que só existia na cabeça dele, que não dá para entender exatamente o que que ele estava querendo, o que que ele estava querendo dizer. É, É, mas que é bem marcado do estilo dele. Mas o Marques Rebelo não, ele tem um estilo, mas não é que ele seja frio, mas é que eu acho que ele é mais sóbrio mesmo. Ele é mais. Ele vai levando a história com muita facilidade. Muita facilidade. A gente vai deslizando, assim, é. pelas páginas. Eu, eu acho que sóbrio é a palavra mesmo, porque ele não parece excessivo para nenhum lado, né? Nem Uhum, emocional, nem. Não é. Por mais que eu diga que é um mundo mesquinho, e feio e sujo que ele escreve, não é incrivelmente mesquinho e feio e sujo. Não é. Tem pessoas boas aparecendo ali o tempo todo. Tem momentos de suavidade. A vida da Lenisa não é um inferno do início ao fim, né? Então tem sim, um equilíbrio. E de fato, para ler, você lê rápido, o estilo flui, é um português simples, mas todas as palavras parecem escolhidas com precisão, assim, com muito cuidado. exato. Né? Exatamente. E parece tudo muito bem pesado. Tanto o vocabulário que ele emprega, que parece que assim cada palavra tá cumprindo a sua função ali e tá dizendo alguma coisa e cria esse efeito de que a gente está deslizando na história e também as coisas. Ele não se demora excessivamente nas cenas e ele Exato. não pesa demais. Ele mostra essa essas misérias, tanto materiais quanto espirituais ou morais, ou enfim, mas ele não fica se demorando demais nessas coisas. Ele daqui Exato. a pouco já está em outra coisa que é um pouco mais leve, daí é uma outra situação. E é engraçado, porque isso também é um pouco como a Lenisa vai encarando as coisas, né? Ela vive a coisa e daí ela tem aquela ressaca moral, mas daqui a pouco ela já está fazendo outra coisa e a vida vai É, seguindo. é. Eu estava pensando, a primeira vez que ela é convidada para um jantar, um almoço, na verdade. Não, não é nem almoço, é uma festa no apartamento lá, de uma das cantoras. Daí o Marcos Sebelo começa a apresentar os personagens todos que estão lá, né? Tem a conversa que acontece durante essa festa. Poderia ser um negócio de um capítulo de 18 páginas, né? Um monte de gente escreveria assim. Né? Mas aquilo tem, se eu não me engano, tem 3 páginas, 2 páginas. Toda a Uhum, conversa que acontece ali e já passa para a cena seguinte. E de fato eu acho que tem alguma coisa a ver com o jeito da Lenisa encarar a vida dela. Tem uma. Ela procurando ver sempre o que vem em seguida, né? É como ela tem alguma coisa a ver com o fato dela não querer, ela não está satisfeita em nenhum lugar que ela está e ela está sempre pensando no futuro e no que vai acontecer dali a pouco, né? Quando ela receber o salário dela, quando o salário dela aumentar, quando alguma outra coisa acontecer, né? Então, até lá, todos são momentos meio rápidos e aos quais ela não se prende, né? uhum, exato. Ela tá como que indo de um momento ao outro, sempre olhando para frente, sempre olhando para. Mas não é nem de uma forma
particularmente esperançosa, é só olhando para frente porque ela vê que o que tem mais adiante é melhor do que ela tem agora. É olhar para frente mais com mau humor com relação ao que está acontecendo agora do que com esperança para o futuro mesmo. Exato, exatamente. É tipo, eu quero sair de onde eu tô. Não é porque meu Deus, o que tem logo adiante é muito melhor e a vida vai ficar melhor e vai se acalmar, sei lá. É só porque eu quero sair daqui. É, não dá para dizer que ela é uma sonhadora ingênua, não é isso, né? Não é que ela está Exato. sonhando com um futuro idealizado. Mas, ó, Sim, lê os contos do Marx Ribeiro lá, tem um livro chamado Oscarina, foi esse que eu li. sim. Eu não li os outros romances dele, eu tenho curiosidade, mas ainda não li. Mas em contos, ele é considerado mais contista do que romancista, né? Mas é que eu acho esse Sobe tão bom assim, certamente acho um dos melhores, os 10 melhores romances brasileiros, eu acho. Uhum. Sim, eu fiquei. O Oscarina tá na minha lista. Que bom que tu recomendou também, porque então eu já vou passar mais adiante na lista. Tu falou Legal. que tu achas que tu consideras que a Estrela Sobe tá na lista dos 10 melhores romances brasileiros? Se eu fosse fazer uma lista de 10 melhores romances brasileiros, certamente colocaria junto com Machado de Assis e sei lá mais quem, né? Érico Veríssimo. Mas estaria lá, assim, eu não deixaria de colocar, né? Porque, Qual do porque Machado estaria? Ou quais? Brás Cubas e Dom Casmurro lá em cima, lá em cima mesmo, assim, meio sozinho, isolado assim, em cima. Ah, romances, eu acho que eu colocaria Érico Veríssimo lá, O Tempo e o Vento, pode ser classificado como um romance só. E embora eu não goste muito de Jorge Amado, eu colocaria a Morte do Quincas Berro d'Água, que é mais uma novela, né? É super curto. E Uhum. o que mais que eu colocaria de romance? Não, não, eu acho que eu colocaria entre os cinco melhores que eu falei, uns cinco, dá para colocar a Estrela Sobe aí entre os cinco. Dom Casmurro, O Tempo e o Vento, a Morte do Devagar e a Estrela Sobe. Ah, não coloco Ótimo. abaixo disso não. Né? Eu vou colocar, quando o episódio for pro YouTube, eu vou colocar a tua listinha num comentário fixado. Tá bom. Certamente vai ter gente interessada em ler esses livros. Eu acho que a gente pode ir concluindo o assunto. Tu tens mais alguma coisa para dizer que ficou Não, alguma só, observação que ficou de fora? não, provavelmente amanhã eu vou lembrar alguma coisa que eu devia ter dito antes. Não, só te agradecer aí, desculpa não ter dado certo da outra vez, que eu sou meio ruim com tecnologia, mas te Não, não agradecer. tem. Foi um prazer. Capaz, Eu acho capaz. que é o primeiro podcast que fico só sobre um livro, sabe? E tenho um certo prazer Aham. em fazer isso, em ficar mastigando o Sim, livro devagarzinho. A gente geralmente passa sim. muito correndo, né? A gente faz apreciações rápidas, o livro tal é assim, assim, assado, mas dá um certo prazer em se demorar num livro quando ele é bom, né? Sim, sim, exatamente. Eu comecei o canal porque eu já estava fazendo a newsletter, mas eu tive a ideia do canal, acho que no final da pandemia, em que eu tava fora, né, fora do meu círculo de amizades no Brasil e eu queria conversar com pessoas, assim, eu quero criar pretextos para conversar com pessoas e para trazer pessoas com quem eu nunca conversei, mas eu gostaria de conversar, como tu, como o Tomo Juliano, como todas as pessoas que estão aqui no canal. Aham. Tipo, eu quero ter um pretexto para chamar o Alexandre para conversar comigo. Então, e também para discutir obras
interessantes, não só para discutir obras que eu já conhecia, ou que eu já conheço, mas principalmente para conhecer coisas novas. Assim, eu quero que as pessoas que eu convido me tragam alguma coisa na qual elas têm interesse, justamente É, para ter uma conversa interessante, assim. É, legal. enfim, tá dando bastante certo. Todas as pessoas que passaram por aqui ficaram felizes também, justamente porque é uma coisa difícil, assim, parar para conversar por uma hora com alguém sobre um livro que a gente leu em conjunto e coisa assim. Mas eu acho que o legal disso é quem lê o livro, quem acabou de ler o livro, né? Vai procurar na internet, vai encontrar pessoas falando durante uma hora, sei lá, uma hora e meia sobre o livro. Eu procuro coisas assim, é difícil encontrar às vezes. Você sente a necessidade quando Exato. você lê um livro ou vê um filme de o que que as pessoas, o que que alguém não completamente imbecil falou a respeito do livro ali. E como os críticos meio que desapareceram, né? Você não encontra crítica de literatura em nenhum lugar, você vai ter que encontrar na internet. A próxima vez, Sim, se tiver uma próxima vez, daí você sugere alguma coisa e a gente fala sobre o livro que você sugeriu. com certeza, por mim terão várias outras vezes. Já fica convidado para aparecer aqui novamente. E sim, vamos pensar em alguma coisa. É, Tá bom. aqui eu geralmente trato de livros, filmes ou discos. Discos eu acho que Tá. até esse momento só tem um episódio, que foi sobre o Grace do Jeff Buckley, com o Francisco Ah, Scorsese, que foi um ah. excelente episódio também. Eu vou É, ouvir. Eu gosto do Francisco Porcini. sim, ele é Sobre ótimo, o discos, Chico é... sobre discos eu não sei falar tanto assim, mas se quiser ver um filme, a gente fala de um filme. Beleza. E também a gente fez um episódio sobre que foi um filme muito longo, uma minissérie, e um livro, que foi sobre o Berlin Alexanderplatz, do Alfred Doblin. É que tem umas Ah, 1.400 páginas, né? o livro é bem grande, eu não sei quantas páginas tem porque eu li no Kindle, mas eu me arrastei bastante na Eu não leitura. aguento ler livro comprido no Kindle, porque pelo menos o Kindle antigo que eu tinha, não sei se ainda hoje em dia é assim, eu ficava clicando e continuava em 1%, 1%, 1%. Não sai, Isso! não, É um não sai desespero! nunca. É, Sim, exatamente, é um desespero. O Berlin Alexanderplatz eu li em parte em livro físico, só que era de biblioteca, então eu tive que devolver e daí depois eu terminei no Kindle. Mas sim, foi é, bem desesperador, assim, que não ia. Eu lia trocentas páginas e não mudava a porcentagem ali. E é, a série também é longa, eu acho que são 14 episódios, de uma hora cada. Então foi um episódio com o Miguel Forlin, que também é ótimo, já apareceu duas vezes aqui. Mas enfim, legal, fica o convite para aparecer mais vezes aqui. E, legal. pessoal, deixem nos comentários sugestões de temas, de livros e de filmes para a próxima vez que o Alexandre for aparecer aqui no nosso canal. É, eu acho que é isso. Legal. Muito obrigada, muito obrigada por ter aceitado participar da conversa. Foi um convite, como eu falei no início do episódio, foi um convite que eu fiz meio assim. Eu quero chamar o Alexandre Soares Silva. Eu tenho uma lista de pessoas que eu quero chamar, que eu não encontrei motivo, assim, não encontrei ainda uma obra para discutir, mas estão ali na lista. E daí eu tava assim, eu preciso encontrar alguma obra, mas o que que eu vou chamar o Alexandre Soares Silva para discutir comigo? E daí alguém falou alguma coisa. Alguém comentou no Instagram o meu jeito de falar era parecido com o teu. Acho que porque a gente fala Tem, é meio é, introvertido, fala meio pra dentro.
Eu acho que sim. Tem que examinar com computadores altos para ver que tem as mesmas interrupções. É meio Sim, parecido, sim. sim, eu achei um comentário engraçado e daí eu te marquei no story e foi, enfim, foi o convite mais aleatório que eu fiz. Mas, ó, Ana, É, foi um prazer, de verdade, foi gostoso conversar. Achei que eu nunca ia ficar 1 hora e meia falando sobre livro, porque eu falei, o que que tem 1 hora e meia para falar sobre o livro? Mas é gostoso, foi agradável. sim, e é legal que a gente começa a conversar e percebe que tem muita coisa para falar. Em toda conversa que eu tenho, eu percebo que tem um monte de coisa que eu vou entendendo sobre a obra, conversando. E eu acho que isso é também parte do Também. apelo para as pessoas que ouvem, né? Porque é aquela coisa de eu queria conversar com alguém sobre esse livro, esse filme, para entender melhor, assim. É. Mas para mim também teve coisas que eu não tinha parado para pensar ainda sobre o livro, né? Porque quanto mais é difícil a gente ler um livro e se não tiver uma pressão externa para isso, vou sentar numa poltrona, vou ficar 1 hora pensando sobre o que eu acabei de ler. A gente Sim, não faz isso. E isso é meio que essa experiência, que a gente está pensando em voz alta junto com outra pessoa que também está pensando em voz alta, né? E acaba saindo coisas que eu não tinha parado para perceber ou pensar. sim, sim. E enfim, é bastante legal e fico bastante feliz que tu também pensou em coisas novas sobre o livro na conversa. Pensei. Enfim, muito obrigada, Alexandre. Vamos Ah, eu combinar que agradeço. as próximas conversas. E, pessoal, deixem nos comentários sugestões de é, livros, filmes, discos que vocês querem ver aqui no canal, de convidados que vocês querem ver aqui no canal. E do que vocês mais gostaram dessa conversa? Vocês já leram o livro, não leram o livro, ficaram interessados? Tem um monte de gente que não conhece os livros ou os filmes, ouve a conversa e depois vai atrás. O que é legal, mas também é meio triste porque a gente dá um monte de spoiler. É, sim, é. Mas enfim, Mas não foi nada terrível, não teve nenhum spoiler terrível, né? E você sim, falou que ninguém liga para spoiler no seu canal, então tudo bem também. eu não ligo pra spoiler. Eu não ligo também, eu posso ver o filme sabendo tudo que vai acontecer, para mim não é problema. Porque o legal é como vai acontecer, né? Exatamente, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui e vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau, obrigado.